A mente humana é um território misterioso, um campo de batalha onde cada pensamento, escolha e ação parece estar sob ataque. Você já sentiu que está perdendo o controle? Que a sua habilidade de focar, criar ou simplesmente pensar está sendo corroída? Isso não é coincidência, é um sintoma de algo maior, brain rot, apodrecimento cerebral. Um termo engraçado ou assustador. Será um vírus? Uma bactéria? Na verdade não. Esse fenômeno mina silenciosamente a sua capacidade de decidir, de sentir, de existir plenamente. E o mais alarmante, tudo isso acontece debaixo dos nossos olhos enquanto seguimos desatentos, aceitando a fragmentação das nossas mentes como parte da vida moderna. Mas não é. Ignorar isso pode custar mais caro do que você imagina. Imagina uma orquestra, em plena sinfonia, cada instrumento em perfeita harmonia, criando uma melodia poderosa e envolvente. Agora imagina que pouco a pouco, sons estranhos começam a se infiltrar. Primeiro, um leve chiado. Depois, um tom fora de lugar, e então outro. O caos surge gradualmente, as notas perdem a coesão, e a música, antes majestosa, torna-se um ruído confuso e desconcertante. É assim que o brain rot atua nas nossas mentes. Uma notificação aqui, um vídeo ali, cada distração sendo como uma nota fora de sincronia. Aos poucos, o ritmo dos nossos pensamentos se desorganiza, até que aquilo que deveria ser um fluxo claro e criativo se torna apenas um amontoado de ruídos desconexos. Mihai Csikszentmihalyi, autor do influente Flow, nos permite entender que a qualidade da experiência humana está diretamente ligada à forma como nós usamos a nossa atenção. Mas o que acontece quando esse controle é arrancado de nós? Quando aplicativos, algoritmos e estímulos ininterruptos sequestram a atenção que nós temos, mesmo antes de termos a chance de decidir onde colocar ela. Não se engane, isso não é mero acaso, é uma fórmula desenvolvida para capturar cada segundo do nosso tempo. Uma fórmula que é tão eficaz que nos transformou em consumidores passivos de estímulos, incapazes de sustentar uma linha de pensamento profundo. Para entender os impactos do brain rot, precisamos observar os custos invisíveis que ele impõe. Uma mente fragmentada não é apenas menos produtiva, é menos criativa, menos capaz de experimentar alegria genuína ou tomar decisões conscientes. Pensa na última vez que você tentou se concentrar em uma tarefa importante apenas para ser interrompido logo depois por um som de notificação no celular. Essa pausa de segundos, aparentemente inofensiva, exige minutos e às vezes horas para você recuperar totalmente seu foco. Estudos recentes mostram que a multitarefa, um subproduto direto dessa fragmentação, reduz drasticamente a eficiência e a qualidade do trabalho. E ainda assim nos convencemos de que viver dessa maneira é inevitável. Mas o problema vai além da produtividade. O brain rot molda não apenas o que pensamos, mas como pensamos. Ele reduz nosso espaço mental para reflexões profundas, substituindo essas reflexões por um estado constante de reação imediata. E é nessa reatividade que está o seu perigo mais enganoso. Quando somos incapazes de filtrar o que importa, perdemos o poder sobre nossas escolhas. Nossas decisões começam a ser ditadas não por nossos valores ou objetivos, mas pelo estímulo mais rápido e mais chamativo. O ciclo perpetua-se porque cada nova distração reforça o hábito. Quanto mais permitimos que a nossa atenção seja dividida, mais difícil se torna resistir ao próximo impulso. Isso cria um paradoxo cruel. Nós buscamos alívio em momentos de prazer rápido, como vídeos curtos ou redes sociais, mas saímos desses momentos mais ansiosos, mais insatisfeitos e mais distantes de nós mesmos. Dessa forma, o brain rot se fortalece, tornando a recuperação da concentração um desafio quase impossível. Agora você pergunta, como chegamos aqui? O que nos levou a abrir mão do controle sobre nossa mente? Bom, a resposta não está apenas na tecnologia, mas na nossa relação com ela. Se estamos presos a esse ciclo, não é apenas porque os sistemas que nós usamos são altamente viciantes, mas porque, em algum nível, nós escolhemos não sair dele. A pergunta mais urgente é como reverter esse quadro. Como vimos, é mais do que um hábito, é um ciclo, um mecanismo de resposta quase automático. Não é o tipo de vício associado a substâncias químicas, mas algo mais silencioso, um vício psicológico. Ele se esconde sob a ilusão de controle, oferecendo pequenas doses de alívio em um mundo que nos pressiona constantemente a fazer mais, ser mais e entregar mais. Checar o celular, rolar pelas redes sociais ou se perder em séries ou jogos. Essas ações parecem escolhas, mas na verdade são reflexos, e não apenas nos afastam de nossas prioridades, mas nos distanciam de nós mesmos. Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, nos permite concluir que, diante da perda de autonomia, os humanos buscam desesperadamente algo para preencher o vazio. Embora Frankl tenha explorado esse conceito em contextos extremos, a essência de sua ideia se aplica de forma inquietante ao brain rot. Ele oferece o que parece ser uma saída, uma distração breve, uma fuga instantânea. No entanto, o preço é alto. A cada momento cedido a esse alívio temporário, algo maior é tirado de nós. Imagine o momento exato em que você sente o peso do dia a dia. Pode ser a pressão de cumprir um prazo impossível, a dificuldade de enfrentar uma conversa delicada, ou mesmo a angústia silenciosa de não se sentir bom o suficiente. Agora contraste isso com a sensação quase eufórica de completar uma tarefa simples, mesmo que insignificante. Vencer um jogo, receber um like,
Rir de um meme, o brain rot se apresenta como uma válvula de escape. Ele nos dá a ilusão de que em algum aspecto da nossa vida nós estamos vencendo, mas na verdade estamos sendo vencidos. As distrações não resolvem os problemas que nós buscamos evitar, apenas adiam, enquanto silenciam temporariamente o desconforto. E quando retornamos à realidade, ela parece ainda mais confusa e assustadora. O trabalho se acumula, as conexões com pessoas reais se enfraquecem e a nossa capacidade de lidar com desafios torna-se cada vez mais limitada. Nicholas Carr, em The Shallows, nos ajuda a entender que a internet não apenas fornece conteúdo, ela molda o processo pelo qual pensamos. Com cada distração, nosso cérebro é condicionado a buscar gratificações instantâneas. E nesse condicionamento, nós perdemos a habilidade de sustentar esforços prolongados ou de mergulhar em reflexões mais profundas. O impacto vai além do comportamento. Há uma mudança neurológica em curso. Estudos mostram que a exposição constante a estímulos digitais reforça circuitos cerebrais relacionados à impulsividade e reatividade, enquanto enfraquece aqueles necessários para foco e introspecção. Não se trata apenas de escolhas inconscientes. O nosso próprio cérebro está sendo remodelado e o controle que nós pensamos exercer é, na verdade, uma miragem cuidadosamente fabricada. E então vem a parte mais desconcertante. Quando tentamos abandonar essas distrações, somos confrontados com o vazio. Sem elas, surge a necessidade de encarar a realidade como ela é, sem filtros, sem atalhos. É uma experiência desconfortável, quase insuportável, que expõe as nossas inseguranças e medos mais profundos. Isso transforma o brain rot em algo mais do que um vício. Ele se torna um escudo, uma barreira que nos protege não apenas da sobrecarga do mundo exterior, mas da humilhação de enfrentar nossas próprias fragilidades. A fragmentação da nossa atenção não acontece isoladamente. Cada pequena distração não apenas desvia o nosso foco momentâneo, mas também reconfigura como nós priorizamos as nossas vidas. A atenção, recurso mais precioso e limitado que nós possuímos, é continuamente drenada por estímulos sem qualquer importância. E quanto mais fragmentada ela se torna, mais difícil é reuni-la para tarefas significativas. Por exemplo, a leitura de um livro ou a dedicação a um projeto criativo. Essas atividades exigem uma profundidade de concentração que o brain rot sabota. E sem essa profundidade, a sensação de realização verdadeira, aquela que vem do esforço sustentado e do progresso contínuo, torna-se cada vez mais rara. Mais uma vez, percebemos um ciclo. Quanto menos experimentamos a recompensa do esforço, mais recorremos a distrações para suprir a sensação de insatisfação. Os impactos desse fenômeno se estendem além do indivíduo. Vivemos em uma era onde a conexão superficial substituiu a interação significativa. A comunicação se reduziu a emojis e curtidas, enquanto as conversas profundas são sacrificadas. As relações se tornaram mais frágeis e o isolamento, mesmo em um mundo hiperconectado, se intensificou muito. O brain rot não afeta apenas a nossa produtividade ou criatividade, ele corrói os alicerces da nossa humanidade. A questão central do brain rot não é apenas como ele nos captura, mas como ele nos mantém cativos. Cada notificação, cada vibração no celular intensifica o nosso condicionamento, reforçando o hábito de checar, de se engajar. O ambiente digital é projetado para isso: maximizar o tempo de tela, capturar o máximo possível da nossa atenção. E nesse processo, as empresas por trás desses ambientes lucram enquanto a nossa capacidade de viver uma vida intencional se deteriora. Uma coisa é certa, quanto mais tentamos retomar o controle, mais percebemos o quanto fomos condicionados. Não é uma questão de força de vontade, mas de reprogramação, de resgatar a habilidade de escolher, de se concentrar no que realmente importa. Essa reprogramação, no entanto, exige mais do que um esforço momentâneo. Ela requer a construção de novos hábitos, que substituam gradualmente os antigos. O que emerge dessa exploração é um retrato preocupante, mas também cheio de potencial, porque apesar de tudo nós somos seres adaptáveis. A nossa mente, moldada pelas distrações, pode ser remodelada para algo mais intencional. Mas o processo começa com um entendimento claro. O brain rot não é apenas um subproduto da modernidade, é um reflexo de nossas escolhas, conscientes ou não. E reconhecer isso é o primeiro passo para a gente romper com esse ciclo. Não se trata de demonizar a tecnologia ou as distrações. Elas têm o seu lugar, mas o equilíbrio foi perdido. E é nesse ponto que reside a urgência de agir, porque enquanto nós seguimos entregando a nossa atenção ao que não importa, estamos negligenciando o que importa, e cada segundo conta. Se olharmos com atenção, nós podemos ver a verdade. A nossa atenção, o nosso foco e a nossa capacidade de resistir às distrações não são apenas ferramentas. Elas demonstram quem nós somos, onde estamos e o que realmente queremos construir. Não importa o quão difícil tenha sido até agora, ou quantas vezes nos sentimos vencidos pelo caos. Cada momento nos oferece uma nova oportunidade de escolher o que realmente importa, e isso por si só já é extraordinário. A batalha contra o brain rot não é apenas sobre afastar as distrações, é sobre resgatar a essência do que nos faz humanos. É um ato de coragem. Quando resistimos ao impulso de buscar alívio imediato e optamos por construir algo que tem valor duradouro, nós afirmamos a nossa capacidade de criar sentido onde antes havia fragmentação. Não importa o quanto o mundo tente nos distrair, nossa escolha de agir com intenção é a prova de que podemos prevalecer. Mas isso não significa que seja simples.
Nós sabemos que o caminho adiante exige esforço, paciência e, acima de tudo, compromisso com os nossos valores mais profundos. Haverá momentos de recaída, instantes em que as distrações parecerão mais atraentes do que qualquer propósito maior. Está tudo bem. O progresso não é linear, e a força não está em nunca cair, mas em se levantar, reajustar e continuar avançando. Porque cada pequeno passo é muito importante. A verdadeira sensação de controle que nós buscamos não virá de uma tela que pisca ou de um algoritmo que nos mantém cativos. Ela virá de algo muito mais grandioso, de viver de acordo com aquilo que nós acreditamos ser o certo, de alinhar as nossas ações com os valores que definem quem nós somos. Esse alinhamento é a fonte mais pura de sentido. É o que transforma o esforço em realização, o caos em ordem e até as dúvidas são transformadas em certezas que nos ajudam a seguir em momentos desafiadores. Estamos todos juntos nisso. Embora as nossas lutas individuais possam parecer isoladas, há algo que conecta as nossas histórias. Todos nós compartilhamos o desejo de encontrar clareza em meio à confusão, de nos conectar com algo maior do que nós mesmos. E é essa conexão, essa humanidade compartilhada que nos dá força. Quando decidimos nos levantar contra a fragmentação e escolher um caminho mais intencional, não apenas beneficiamos nossas próprias vidas, mas criamos um impacto que se espalha para aqueles que estão ao nosso redor. Cada vez que decidimos nos desconectar de distrações e nos reconectar com o que importa, estamos moldando um mundo que faz mais sentido, não apenas para nós mesmos, mas para todos que fazem parte da nossa vida. Um mundo onde as relações têm profundidade, as ações têm significado e o tempo é mais do que algo que passa, é algo que aproveitamos para construir. E é por isso que vale a pena. Porque ao escolher resistir, ao escolhermos priorizar, ao escolhermos agir de acordo com o que acreditamos, estamos na verdade declarando nossa liberdade. Estamos mostrando que apesar das forças que tentam nos fragmentar, somos maiores do que qualquer distração. Podemos ser inteiros novamente. Podemos criar, sonhar e viver de uma maneira que reflete o melhor de nós. Bom, o momento está diante de nós. A caminhada não é fácil, mas nós sabemos que é o melhor a ser feito. Cada um de nós tem a chance de transformar nossas escolhas em algo grandioso. Afinal de contas, nós sabemos que vale a pena. Vale muito a pena.